Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje estaremos iniciando o livro de Esther. Esther, capítulo 1, diz assim: Isso aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores, o exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres, os governadores das províncias estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata sobre um piso de porfírio, de mármore e alabastro e pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. No sétimo dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Neumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviram na presença dele, que trouxesse à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Nemucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou: Segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: A rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, dizendo: O rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que lhe baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa porção da sua palavra. Possamos aprender, entre muitas coisas nesse texto, a lição
de não agirmos com soberba e vaidade, como a rainha Vasti, que disse não ao seu esposo, disse não ao rei, e não obedeceu. E isso lhe custou o reino, isso lhe custou muito caro. Possamos aprender que a desobediência traz consigo consequências desastrosas, que não há espaço em nosso coração para orgulho e para vaidade. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome por mais um dia. Somos gratos a ti por isso. Te agradecemos por essa palavra do livro de Esther, que nos mostra a sua fidelidade com o seu povo, mesmo quando o povo está no cativeiro. Te louvamos porque havia um projeto do Senhor de levantar uma nova rainha. Te louvamos porque a tua palavra nos orienta como que a rainha Vasti se colocou numa situação de desobediência e de rebeldia. E por isso foi extirpada do trono, perdeu todos os direitos de rainha. Que nós possamos aprender com isso e não sermos assim. Que nós possamos ser obedientes, submissos, que não haja jamais nenhum espírito e nenhuma raiz de rebelião e de revolta em nossos corações, mas que possamos ser em tudo obedientes ao Senhor e àqueles que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas com autoridade, seja os nossos pais, esposos, pastores, líderes, governantes, que possamos obedecer ao Senhor, que assim possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Que a cada dia possamos ter mais fome e sede da tua presença, fome e sede da tua palavra, e que o Senhor nos conduza a uma vida de devoção diária, de obediência, de submissão e de humildade. Que não haja raiz de amargura e nem de orgulho em nossos corações, mas que possamos ser simples, humildes, obedientes e submissos a toda a vontade de Deus. Que possamos voltar aos princípios da tua palavra, de respeito, de devoção, de submissão. Que os nossos lares sejam um modelo de obediência, de respeito, de consideração, de autoridade. Que isso se seja demonstrado também na tua casa, na tua igreja. Possamos aprender a ver os nossos líderes, os nossos pastores, os presbíteros, aqueles que o Senhor colocou sobre nós, como enviados do Senhor, imbuídos de uma autoridade que deve ser respeitado, obedecido, amado e cobertos com as nossas orações. Abre o nosso entendimento para isso, Senhor. Tira do nosso coração, da nossa mente, do nosso meio, todo e qualquer espírito de rebelião, de desobediência, de desvalorização, de insubmissão, de autonomia, que possamos aprender a depender do Senhor e da sua palavra, que possamos aprender aquilo que foi falado ao rei Asa lá em 2 Crônicas. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Possamos aprender e colocar isso em prática nas nossas vidas, obedecendo a nossa liderança, sendo submisso à nossa liderança, sendo obediente aos preceitos do Senhor, desenvolvendo uma vida de devoção diária, de oração, de leitura bíblica, de comunhão uns com os outros, de participação ativa na tua obra. Faz isso, Senhor, nas nossas vidas. Visita os nossos lares, as nossas casas. Visita também os enfermos físicos e emocionais, trazendo cura e restauração. Renova a tua igreja, revigora a tua igreja, fortalece a tua igreja, santifica a tua igreja, reaviva a tua igreja. E tudo isso para a honra e glória do teu nome. Nós oramos no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.